Boa noite. Como votaram os deputados pernambucanos na PEC da blindagem, que torna mais difícil abrir processos criminais contra parlamentares? A Assembleia Legislativa convoca a secretária estadual de Saúde para falar sobre problemas em elevadores do Hospital da Restauração. Câmara de Vereadores da capital discute suspensão do BPC para famílias de crianças com transtorno do espectro autista. Câmera de segurança flagra ataque de cachorro de grande porte à mulher em Cadela nas Graças. Vítima prestou queixa na polícia. Sebrae promove curso de marketing e finanças para microempreendedores de 5 municípios da região metropolitana. E ao vivo, Petrúcio Amorim, um dos principais nomes do forró, comemora 40 anos de carreira com shows e convidados. Uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Recife discutiu a suspensão do benefício de prestação continuada para famílias de crianças com transtorno do espectro autista. A audiência pública deu voz aos pais de crianças atípicas que estão com o BPC, o benefício de prestação continuada, bloqueado ou com pedido de aprovação negado pela Previdência Social. Jéssica é mãe solo de 3 meninos com transtorno do espectro autista. Davi, de 9 anos, Carlos Eduardo, de 11 e Carlos Daniel, de 14. A única fonte de renda dela é o BPC, que está bloqueado. Eu só vim perceber quando eu fui receber mesmo o valor, porque eu não recebi mensagem nenhuma, nem do banco, nem do meu INSS. Toda a surpresa desagradável foi quando eu fui receber o benefício. A minha renda mensal é exclusivamente do BPC, então tudo que a gente consegue sobreviver com alimentação, medicação, tudo é exclusivo do BPC. Muitas vezes a gente tem que custear materiais adaptados, materiais sensoriais e tudo isso é muito caro. A escuta popular aconteceu hoje à tarde no plenarinho da Câmara Municipal do Recife. A iniciativa foi da vereadora Liana Cirne, do Partido dos Trabalhadores. A mesa foi formada por representantes de movimentos de famílias atípicas, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional de Previdência Social, da OAB e da Secretaria de Assistência Social do Recife. Durante a reunião pública, as autoridades falaram que o INSS vem intensificando as revisões do BPC sob a justificativa de suspeita de fraude. Nas análises, critérios mais rígidos chegam a reavaliar a própria condição de deficiência do beneficiário. Mas, na prática, o que se ouviu aqui foi que famílias são convocadas a comparecer ao INSS e entre o agendamento da perícia e o resultado, o benefício fica bloqueado. Uma reclamação relatada de que do período entre o agendamento e a realização da perícia, os benefícios estavam sendo suspendidos. Então, nós fizemos o convite ao Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, que prontamente nos atendeu, enviando um representante de Brasília, o doutor Amarildo, para participar da nossa audiência pública, fazer a escuta das mães, fazer a escuta de quais são essas queixas, quais são as dúvidas, responder as dúvidas. O benefício de prestação continuada é um direito previsto na Constituição Federal. Ele assegura o pagamento de um salário mínimo por mês para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, mesmo sem nunca terem contribuído para o INSS. Cristina é assistente social. Deixou de trabalhar depois de 14 anos para cuidar do filho de 9. Recentemente, o marido, que é pedreiro, ficou desempregado. Ela deu entrada no BPC para cuidar do filho, mas o benefício não foi aprovado. Eu dei entrada pelo 135 e depois da perícia tudo bonitinho, aguardei o tempo, porém foi reprovado. Então agora são 2 pessoas dentro de casa para o Bolsa Família de R$650. Porém o meu filho, como ele tem 9 CIDs,
é um gasto muito grande. Então, o custo de vida para uma criança com autismo é muito grande. Ou seja, eu gasto em torno, com o Miguel, R$ 2.500. Porém, a gente não está gastando mais isso porque a gente não tem essa condição financeira para poder manter tudo o que Miguel hoje ele precisa. Amarildo Baesso, diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, também integrou a mesa. Existem várias regras que são estabelecidas para a realização da reavaliação biopsicossocial. A lei estabelece que essa reavaliação ela deve ser feita a cada 2 anos e foram estabelecidas regras para que ela aconteça. Então, em parte, nós estamos aqui, né, e vamos ficar à disposição para fazer os esclarecimentos necessários sobre essas regras, esses procedimentos, mas também para ouvir, né, e levar para Brasília aquilo que nós entendemos, a partir dessas escutas, que possa contribuir para a melhoria desses procedimentos. A queda de um elevador do Hospital da Restauração virou pauta na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputados cobraram explicações ao governo do estado. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou um requerimento para ouvir a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcante. Logo no começo da sessão, a líder do governo, deputada Socorro Pimentel, registrou insatisfação pelo fato de a secretária ter sido convocada em vez de convidada. Não é o mérito. Isso a secretária tem que vir aqui de forma a explicar o que vem acontecendo e nós estamos aqui para aprofundar esse debate como legisladores, fiscalizar o governo do estado, as ações, mas falar da forma como foi colocada essa convocação. Segundo o deputado Sileno Guedes, o motivo da convocação foi o incidente em um dos elevadores do Hospital da Restauração. O que nós vimos recentemente com o elevador que despencou do Hospital da Restauração é apenas a face visível desse problema. Então, a gente precisa saber como vai ser enfrentado, o que está sendo feito para ser enfrentado esse problema. No dia 6 de setembro, um elevador despencou do 5º ao 2º andar. A ascensorista ficou 20 minutos presa, mas não se feriu. Hoje, Zilda Cavalcante disse que os 2 elevadores vão ser substituídos dentro de um prazo de 60 a 90 dias. Existe uma licitação emergencial que já tem 2 empresas vencedoras, então vão ter 2 elevadores do Hospital da Restauração e 2 do Hospital Agamenon Magalhães e 2 do Hospital Getúlio Vargas, que vão estar sendo trocados nos próximos dias. E a gente está agora com termo de referência, vai ser lançado nos próximos dias uma licitação ordinária de cerca de 40 elevadores para que a gente possa trocar todos os elevadores da rede de saúde do estado, dos grandes hospitais. O incidente no HR trouxe à Alep um debate mais amplo sobre a situação da saúde no estado. Além dos elevadores, os deputados querem informações sobre filas de espera, estoques de insumos, investimentos em reformas e o fechamento de leitos de UTI pediátricos no estado. O que vemos na contramão disso tudo é o fechamento de unidades. Se fechou o Hospital de Retaguarda da Restauração, se fechou a UTI pediátrica do Correia Picanço, se fechou o Jesus Nazareno em Caruaru, se fechou o UTI pediátrica em Nazaré da Mata. Nós recebemos todos os dias informações e reclamações de todo o estado de superlotação, de falta de infraestrutura, de falta de insumos, de falta de qualidade do atendimento. A secretária explicou a questão dos leitos, rebateu as críticas à saúde e definiu a situação como controlada. A situação é absolutamente controlada. A gente vive situações pontuais de superlotações nos hospitais. Isso é histórico, isso sempre houve no estado de Pernambuco. Inclusive não é no estado de Pernambuco, isso é no Brasil como um todo. Mas a gente tem um controle absoluto na assistência, inclusive trabalhando com eficiência de processo de trabalho e com abertura de novos leitos para que a gente possa atuar direcionando para descomprimir, vamos dizer assim, e poder retirar, criar uma retaguarda para o Hospital da Restauração. Em Brasília, deputados federais aprovaram uma proposta que torna mais difícil julgar deputados e senadores. A maioria da bancada de Pernambuco ajudou a aprovar a PEC da blindagem.
A votação aconteceu na noite de ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília. O texto precisava de 308 votos e foi aprovado no primeiro e segundo turnos por maioria folgada. A proposta prevê que o STF só poderá abrir ação penal contra deputado ou senador se os colegas parlamentares autorizarem. E o Congresso tem prazo de 90 dias para tomar essa decisão, por meio de votação secreta. Se o parlamentar for preso em flagrante por crime inafiançável, a Câmara ou o Senado também vão decidir se autorizam ou não a manutenção da prisão. Entre 1988 e 2001, quando regras como estas estavam em vigor, o Congresso impediu 253 processos contra parlamentares e autorizou apenas um. Eles estão, com esse tipo de medida, se tornando completamente uma castra, impunes a uma ação de estupro, a uma violência, um feminicídio, a uma investigação sobre corrupção. Um Congresso Nacional que deveria prezar por avançar em pautas que a sociedade tem interesse, está, na verdade, legislando em causa própria. A PEC da blindagem chegou a ser discutida em agosto, depois do motim em que parlamentares ocuparam as mesas da Câmara e do Senado. Na época, o projeto não teve consenso e foi engavetado. Agora, depois de algumas mudanças no texto, a proposta teve o apoio de quase todos os partidos. Os pernambucanos que votaram a favor foram Valdemar Oliveira, do Avante, André Ferreira, Coronel Meira, Fernando Rodolfo e Pastor Eurico, do PL, Heriberto Medeiros, Felipe Carreiras, Guilherme Uchoa, Lucas Ramos e Pedro Campos, do PSB, Clarissa Tércio, Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, do Progressistas, Augusto Coutinho, Océsio Silva e Fernando Monteiro, do Republicanos, Fernando Coelho Filho, Luciano Bivar e Mendonça Filho, do União Brasil. Os pernambucanos que votaram contra foram Renildo Calheiros, do PCdoB, Carlos Veras, do PT, Clodoaldo Magalhães, do PV, Maria Arraes, do Solidariedade e Túlio Gadelha, da Rede. Isa Arruda, do MDB, estava ausente da votação. Comparamos a votação desta terça com o posicionamento dos deputados sobre a PEC em agosto. Na época, 6 disseram que eram contra. 2 mudaram de opinião e votaram a favor. 4 deles seguiram votando contra. Os 7 que estavam aguardando o texto final para se posicionar acabaram votando a favor. 2 disseram que aguardavam um posicionamento do partido. Um deles votou contra e o outro a favor. 10 não responderam à nossa produção em agosto. 9 deles votaram a favor e 1 esteve ausente na votação. A PEC agora seguirá para votação no Senado. Por lá, terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Se aprovada pelos senadores, poderá ser promulgada diretamente pelo Congresso. Isto é, diferente de um projeto de lei, não precisa passar pela sanção ou veto do presidente Lula. Já se tem histórico da Câmara dos Deputados eles protegerem a eles mesmos. Então, eles nunca vão denunciar seus pares por causa de um crime grave. Eles não vão levantar provas nenhuma contra eles e a gente vai ficar só vendo, sabendo e sem poder provando até, mas sem poder investigar. Agora só que a gente vai ter que ver os candidatos que a gente bota lá. Que é a gente que bota e a gente que tira. Então o povo tem que se conscientizar que o voto da gente aqui vale. O deputado Lucas Ramos disse que votou a favor da proposta porque seguiu a orientação do seu partido, PSB. Luciano Bivar não respondeu. E agora uma dica para quem é microempreendedor. Até outubro, o Sebrae está oferecendo curso itinerante nas áreas de marketing e finanças. Hoje, empreendedores de Paulista receberam a capacitação. A oficina fez parte de um projeto itinerante do Sebrae que leva cursos de formação a vários municípios. O foco do programa é compartilhar dicas práticas nas áreas de marketing e finanças, principalmente para microempreendedores individuais e donos de microempresas. Mais de 580 mil empreendedores estão nessas duas categorias
Maioria absoluta entre as 718 mil empresas ativas que Pernambuco tem, de acordo com a Receita Federal. A principal dificuldade é gerir o recurso financeiro e a outra também é vender. Então, tanto o pessoal que vende e acaba não tendo como administrar esse recurso financeiro, e aí é importante a parte financeira, como também as pessoas que precisam ampliar a sua capacidade de vendas, conquistar novos clientes, e aí, portanto, o marketing digital é o principal aliado nesse aspecto. Os cursos são abertos ao público e ajudam quem já tem experiência no mercado. É o caso de Michael, que há 12 anos trabalha como massoterapeuta. Eu almejo prospectar mais clientes, divulgar mais o meu negócio, a minha marca, expandir o negócio e aprender um pouco mais sobre o marketing digital, como eu posso inserir o meu negócio no digital de uma forma mais eficaz, né? Lindinalva já tem mais de 30 anos de experiência como comerciante em Paulista. Mesmo assim, veio buscar mais conhecimento, principalmente digital. Hoje em dia, as pessoas estão comprando mais pelas redes sociais, né? E a gente que tem um comércio físico fica meio parado, porque eu não tenho muita experiência com rede, então eu estou procurando isso, estou procurando essa aprendizagem. Outras atividades já estão marcadas para o mês que vem no Recife e em Igaraçu, Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Itapissuma. Boas oportunidades também para quem ainda não empreende, mas já olha para o amanhã. Muito aprendizado, né? Tirar minhas dúvidas também, que eu já trabalho na área da igreja de digital, mas assim, ainda assim eu fico um pouco nervosa, né? Para mexer, para editar. Então acho que aqui eu vou conseguir tirar essas minhas dúvidas diretamente com as pessoas que realmente sabem, né, da área. Quem quiser saber mais informações sobre os municípios e as datas das próximas oficinas, pode entrar no site pe.loja.sebrae.com.br na aba Sebrae no seu município. O governo do estado lançou hoje um plano ambicioso para oferecer água tratada e esgoto em áreas rurais. Devem ser investidos quase 600 milhões de reais no Programa de Saneamento Rural de Pernambuco. Natália Diello. O programa anunciado pelo governo do estado aqui no Palácio do Campo das Princesas deve beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas que vivem na zona rural de Pernambuco. O dinheiro aplicado será de 600 milhões de reais, fruto de uma operação de crédito junto ao Banco Mundial. Inclusive, a diretora do Banco Mundial no Brasil, Cecília Fruman, esteve presente nesse anúncio, assinou, né, o compromisso com a governadora Raquel Lira em relação a esse recurso que deve ser aplicado ao longo de 7 anos nessas cidades que são historicamente, né, excluídas em relação ao abastecimento de água, que já sofrem com a falta d'água. Então, a ideia do programa é fortalecer o abastecimento de água na zona rural e também implementar ou encontrar soluções para o tratamento de esgoto nessas cidades. A governadora Raquel Lira conversou com a gente e deu outras informações sobre o programa. A gente tem o estado dividido em regiões, existe uma instituição de direito privado com as pessoas da comunidade em formato de cooperativa administrando esse sistema e eles cobram a conta e entregam para a Compesa a água que vai estar sendo distribuída para ela na porta do sistema simplificado. Isso é o CISAR. É um termo complexo que a população vai entendendo aos poucos quando ela começa a acontecer, mas já está em funcionamento em Guaraci, em Belo Jardim, no Sertão do Mochotó. E essa é parte da estratégia que nós temos de levar água para todos os pernambucanos, garantindo via Compesa e garantindo via o CISAR, onde a Compesa não chega, nem vai chegar a partir da concessão, com a distribuição da água. A Compesa chega com a água entregue para que ela possa ser tratada e a comunidade gerencia a distribuição dessa água. Isso atende a mais de 7.500 comunidades rurais que hoje são absolutamente desassistidas pela Companhia de Saneamento e que não tinha estratégia do governo de Pernambuco. Agora, o nosso grande programa para levar água para todos envolve a Compesa, a concessão da Compesa, as barragens, as obras de grandes adutoras e também sistemas simplificados pequenininhos que chegam a comunidades de 50, 100, 200, 1.000 pessoas e que não eram atendidas antes. O nosso governo já começou a atender desde o primeiro dia, a partir de 300 milhões já destinados, de 200 milhões, de cerca de 100 milhões com o novo PAC do governo federal e que agora chega muito mais forte com o apoio do Banco Mundial, com tecnologia social e com mais 600 milhões de reais para fazer essas obras acontecerem nos municípios.
Uma mulher e uma cadela foram atacadas por um cachorro de grande porte no bairro das Graças, na zona norte do Recife. Essa história está no G1 e você confere todos os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Imagens de câmeras de segurança registraram o incidente. A vítima, uma trabalhadora doméstica, passeava com a cadela da patroa e cruzou com duas mulheres, mãe e filha, que estavam com dois cachorros. Um dos animais, um cão da raça Akita, que está com a senhora, mordeu a empregada e o animal. Ele estava sem focinheira. A mulher teve ferimentos no peito e na mão esquerda ao tentar defender a cadela das mordidas. Segundo a vítima, a tutora do cachorro de grande porte foi embora sem prestar socorro. A empregada doméstica disse que prestou um depoimento, um boletim de ocorrência na delegacia do Espinheiro e fez exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal. Ela passa bem. A cadela atacada se feriu na cabeça, mas também está fora de perigo. A gente lembra que aqui em Pernambuco uma lei obriga cachorros de grande porte a passear em espaços públicos com focinheira. Depois do intervalo, os detalhes do próximo desfile do Galo da Madrugada, que vai celebrar a fauna e a flora do Brasil. E ao vivo, o lançamento de uma exposição sobre os 200 anos de um movimento revolucionário pernambucano, a Confederação do Equador. O NE2 volta em instantes. Agora são 7h04. Até já. A diretoria do Galo da Madrugada anunciou hoje os primeiros detalhes do desfile do ano que vem. Com o tema Frevo no Planeta Galo, o bloco aposta na conscientização ambiental. Sustentabilidade é o tema central do desfile do ano que vem. O maior bloco carnavalesco do mundo pretende conscientizar os foliões sobre cuidados ambientais e práticas sustentáveis. Procurou mostrar que esse planeta Galo, ele é composto de tudo isso, entendeu? De música, de frevo, de artistas, mas também de inclusão social, de meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, no ar, né? Nas águas e nas florestas, né? Que a gente tem que preservar também. De acordo com a diretoria, cada um dos cerca de 30 trios elétricos que irão desfilar no percurso entre o Forte das Cinco Pontas e a Rua do Sol será batizado com nomes inspirados em elementos da fauna e flora do Brasil. O artista plástico André Menezes contou que toda a identidade visual foi criada a partir de materiais recicláveis em parceria com cooperativas e catadores. Foi usado, né, garrafa PET, isopor, papelão jornal, para a gente compor todos esses elementos que cada um é feito. Vai ter galo, vai ter sol, eu não posso falar muita coisa, mas tem bastante elementos que fala da cultura pernambucana e que traz esse ponto da reciclagem e a sustentabilidade. O Galo também mostrou preocupação com materiais que seriam descartados, como, por exemplo, as lonas que cobrem os trios elétricos. Quando a gente foi procurada pelo Galo, dizendo que tinha as lonas do carnaval disponíveis para doação, a gente ficou louca. Se não, traga para cá, que isso aqui é ouro. Então a gente conversou e desenvolveu a coleção Memórias de um Carnaval, que aí são bolsas e acessórios com a lona do Galo, trazendo design e muita alegria desse carnaval, transformando descarte em arte. Do frevo ao forró é que tem um pernambucano que está comemorando 40 anos de carreira, Petrúcio Amorim. E a festa começa daqui a pouco aqui no Recife. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Luna Markman. Luna, boa noite para você, boa noite também para o Petrúcio. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. Petrúcio Amorim é a atração do São João Sanfônico, que acontece hoje e amanhã, sempre a partir das 8 horas da noite, aqui no Instituto Ricardo Brenan. Uma comemoração dupla, 23 anos do Instituto e 40 anos de carreira de Petrúcio Amorim, quando ele trocou o avião, a aeronáutica, pelo violão. E de lá para cá, mais de 200 músicas, muitos sucessos. Deve ter sido difícil escolher o repertório de hoje, hein? Boa noite. Boa noite. 40 anos dava uma matéria bonita, danada, não dá não? Muita história para contar, inclusive na Globo, participei de tantos projetos, tantas coisas na Globo. Para mim é uma felicidade, né? Estar num momento único, né? Onde eu ouvindo minhas músicas em som erudito, coisa linda, com a participação das minhas amiguinhas, das meninas, Solange Almeida, como hoje está, né? Joyce Alane. Então um trabalho muito bonito que a gente vai fazer com a Orquestra de Câmara
de Pernambuco, com o maestro José Renato Ascioli, fazendo os violinos vibrarem. Então vai ser um momento único na minha vida, né? 40 anos, já fala, né? E é inédito mesmo, tá? A gente estava conversando e ele disse que esse formato vai ser diferente. Então, já que ele falou das convidadas, vamos chamá-las. Solange Almeida como musa do forró aqui no Nordeste. Fale um pouquinho da contribuição desse artista daqui de Pernambuco. Ele é incrível. E Petrúcio é um dos grandes nomes da nossa música, com canções incríveis, um intérprete, assim, fora da curva. Tudo que ele coloca a voz é incrível. Então, assim, eu sou muito fã de Petrúcio. Estar aqui hoje comemorando essa data de 40 anos é incrível. Petrúcio participou de DVD de Solange Almeida esse ano lá em Fortaleza e também participou do Casa Coração, que é um álbum, gente, que está simplesmente indicado ao Grammy Latino. Parabéns, Joyce Alane. Fala um pouquinho dessa parceria no palco e no álbum. Então, fiquei muito feliz quando surgiu o convite. Eu convidei Petrúcio, ele super aceitou, ele fez essa participação em Casa Coração, ele faz parte dessa premiação também, então eu estou muito feliz de estar aqui cantando junto com ele. Perfeito, maravilha. Gente, ingressos ainda à venda por R$80. Vamos só encerrar falando um pouquinho mais dessa noite, Petrúcio? Com certeza, uma noite inesquecível, né? As pessoas que estão em casa podem vir, começa às 20 horas, né? Vocês vão ouvir coisas bonitas como Anjo Querubim, fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim. Nos braços tinha uma morena, eu quase morro um belo dia. Maravilha. Bom show pra você e parabéns. Obrigado. Volto com você no estúdio, Márcio. Obrigado, Luna. Parabéns ao Petrúcio, 40 anos de carreira. Estreia hoje no Museu do Estado uma exposição sobre o bicentenário da Confederação do Equador, movimento revolucionário que começou aqui do Estado em 1824. Quem chega mais aqui e traz para a gente as informações, Diogo Franco. Boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu falo ao vivo do Museu do Estado aqui de Pernambuco, que fica no bairro das Graças. Olha só, quantos estudantes aqui apreciando aí esse trabalho bacana. Uma coisa que eu posso adiantar aqui, pelo que eu vi, Márcio, a gente chegou bem cedinho aqui, eu e Nido Machado, é que os estudantes aqui são verdadeiros artistas. Eles aqui estão contando a história da Confederação do Equador, a importância que ela tem para o estado de Pernambuco, para o Brasil, em pinturas, em arte. Olha só essa turma aqui. Oi, minha gente, tudo bom? Cadê a pintura de vocês? Qual é a pintura de vocês? Essa é a sua. Como é teu nome? Ana Rita. Deixa eu mostrar ali quem é que tá ali o outro. Aqui é de Amanda. Que bacana. Amanda, me fala uma coisa. De onde veio essa inspiração aí dentro da Confederação do Equador? Então, ela é o Forte das Cinco Pontas, né? E o Forte das Cinco Pontas, ele fica localizado em Recife. Na época que a Confederação do Equador existiu, era um lugar que ficavam muitas pessoas negras, muitos escravizados, e era um lugar de muita dor, né? Eu quis retratar isso. Beleza, muito obrigado, parabéns. E o Forte das Cinco Pontas foi onde Frei Caneca, né? Um frade carmelita, ele acabou morrendo, sendo assassinado, né? Ele foi fuzilado. Agora aqui também, ó, tem mais obras. Eu aqui achei bacana. Aqui é Tiago. Vem aqui, Tiago, por favor. Tiago é do Jarbas Passarinho, lá em Camaragibe. Uma obra abstrata. De onde veio essa inspiração aqui? A minha inspiração foi que, assim, a Confederação do Equador, ela tinha vários membros da Igreja Católica, né? Então eu tive a ideia a igreja baseada na Igreja do Carmo, em Recife, os elementos da bandeira e as cores. Perfeito, Tiago, muito obrigado. Pois é, a gente vai andando aqui, Vanessa, que é representante da Secretaria de Educação aqui do Estado, aqui vai até o dia 5 de outubro, né? Me fala uma coisa, quais são os horários para as pessoas aqui visitarem o espaço, o museu? Vocês vão poder prestigiar nossos alunos da rede de terça a sexta, de 9 da manhã até as 5 da tarde, e de sábado e domingo, de 2 às 5 da tarde. Venham prestigiar nossos alunos. Então, muito obrigado. Um trabalho muito bacana aqui da professora Roberta e Mirella, lá de Camaragibe. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Diogo. E nós ficamos por aqui. Hoje o JN é mais cedo, às 8. Para você, uma boa noite e até amanhã.